Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui. Você está na segunda parte do nosso vídeo dominando o Finder do macOS. Se você não assistiu a primeira parte ainda, é fundamental que você veja. Não é opcional porque basicamente toda a introdução que a gente fez até aqui está nesse primeiro vídeo, então passa por lá antes e continue, porque aqui eu vou pegar exatamente de onde eu parei no primeiro. Vamos lá! Próxima coisa que eu quero falar com vocês aqui é sobre copiar e mover arquivos no Finder, porque é uma coisa que é um pouco diferente, principalmente para a galera que vem do Windows. Então eu vou abrir aqui uma segunda janela aqui, usando o atalho Command-N, como eu já ensinei para vocês, e vou vir aqui na área de documentos só para fazer uma demonstração. Vou colocar aqui também em modo coluna. E aí a gente pode, por exemplo, selecionar esses mesmos arquivos aqui de exemplo. Vou clicar aqui na segunda janela e clicar e arrastar para cá. Então percebam que quando eu estou aqui arrastando neste momento, ele tem um ícone verde ali, uma bolinha verde, o que significa que isso daqui está sendo copiado. Então se eu soltar aqui, ele agora copiou todos os arquivos, ele duplicou os arquivos que estavam lá nessa nova pasta aqui. Eu vou selecionar tudo, apagar usando o Command Delete e vou clicar e arrastar de novo, mas agora eu vou segurar aqui Command. Então vocês veem que o cursor muda, ele some a bolinha verde e agora neste momento se eu soltar aqui eu estou movendo os arquivos de fato, que é a mesma coisa de recortar e colar. Vou dar Command Z aqui para desfazer essa última ação e mostrar mais uma forma de fazer isso usando atalhos de teclado. Então se a gente vem aqui no menu editar, vocês veem que eu posso usar Command C para copiar esses itens, mas a opção de Command X de cortar, ela está inativa. Isso significa que eu não posso cortar e colar? Mais ou menos, é só um pouquinho diferente. A gente precisa primeiro copiar os itens usando o Command C ou clicando nesse item de menu. E aqui na pasta de destino eu posso ir em editar e a gente tem a opção então de colar com o Command V. Isso aí vocês já sabem, o que ele vai fazer aqui é copiar ou duplicar os itens e colar aqui. Mas se eu segurar a tecla Command, ele muda o copiar para mover os itens aqui. Então com Command Option V, significa que eu estou, de fato, recortando e colando os itens na pasta de destino. Então, em vez de usar, como no Windows, Ctrl X e Ctrl V, você vai usar o Command C para copiar os itens, e aí você tem a opção de ou usar Command V para colar eles, para duplicar eles, ou Command Option V para recortar e colar na pasta de destino. Quando a gente está numa pasta cheia de fotos, a visualização aqui em lista ou em coluna não é a melhor forma de você passar pelas fotos. Ou você vem aqui no modo de ícones, ou você pode usar a visualização em galeria que eu tinha mostrado para vocês, e a gente vai então aqui clicando nas fotos e pode ir para a direita para ir passando pelas várias imagens aqui. E é uma forma bem legal de você passar por uma pasta cheia de fotos. Se a gente vir aqui no modo ícone também, a gente tem mais umas opções aqui no menu visualizar, mostrar opções de visualização. Eu vou arrastar isso aqui um pouquinho para o lado. E a gente tem aqui essa área aqui de tamanho de ícone. Então eu posso aumentar significativamente aqui os ícones até ficar praticamente uma miniatura grande da imagem. Enfim, eu vou colocar aqui num tamanho aqui razoável aqui de 236 pixels. E aqui você já pode então rolar por toda a sua pasta, que você já tem um preview legal aqui dos seus ícones dessa forma. Vocês veem que agora eu estou com rolagem horizontal e vertical aqui, mas eu posso, por exemplo, aqui ordenar tudo por nome. E ele automaticamente vai ordenar isso daqui dentro da visualização da janela. Eu não tenho mais então a rolagem aqui horizontal. Você nesse modo aqui também pode mostrar informações do item, que no caso aqui de imagens ele coloca a resolução dela. Dá para mudar esse espaçamento aqui da grade, mudar o tamanho do texto, enfim, a gente tem várias opções aqui de visualizações dentro dessa pasta. Mas uma outra coisa muito legal que vocês podem fazer também com qualquer arquivo no Finder é selecionar o arquivo e dar barra de espaço para dar um Quick Look, que é essa visualização ampliada da foto. E aqui a gente tem também outras opções rápidas nessa janela aqui de Quick Look, por exemplo, de rotação. Posso rotacionar aqui, abrir marcação, abrir essa imagem já no aplicativo de pré-visualização, e aí eu tenho outras opções aqui de edição. E voltando aqui para o Quick Look, também temos o ícone aqui de compartilhamento, ou então eu posso aqui do lado esquerdo colocar essa imagem em tela cheia. Mas não para por aí não. Vou selecionar aqui o modo de lista, rolar aqui um pouquinho para baixo, clicar num arquivo qualquer aqui, segurar Shift e clicar nesse de baixo. Agora então eu tenho aqui uma cacetada de arquivos selecionados e eu posso dar então a barra de espaço aqui. Ele começa mostrando o primeiro arquivo que está selecionado. Dentro da janela do Quick Look eu posso ir apertando para a direita para ir vendo as várias imagens aqui e passando pelas imagens. Ou então aqui no topo a gente tem agora um ícone aqui de miniaturas que eu posso tocar e ver as várias miniaturas numa janela do Quick Look, selecionar a foto que eu quiser para ampliar ela e assim por diante. Se você coloca isso aqui em modo tela cheia, agora a gente também tem outras opções aqui na parte inferior. Eu posso entrar na área de miniaturas aqui pelo modo tela cheia, beleza? Tem as opções aqui de compartilhamento, de sair do tela cheia e tudo mais, mas a gente tem também o menu de play aqui que dá uma reprodução de slides aqui automática
ele dá alguns segundos e vai passando de uma foto para outra sem eu estar apertando nada aqui. Não sei exatamente quantos segundos são por padrão, imagino que cerca de uns 5 segundos ele passa de uma foto para outra aqui automaticamente. E se você quiser, você pode acessar esse modo aqui de slide automaticamente. Em vez de apertar barra de espaço aqui para abrir o Quick Look, você segura Option e dá barra de espaço. Ele automaticamente entra no modo de apresentação de slides e vai passando as fotos aqui automaticamente. É um atalho aí para você entrar automaticamente na apresentação de slides do Finder. Outra coisa importante aqui é que se eu dou um duplo clique numa imagem, por padrão, ela abre no pré-visualização aqui do Mac, mas a gente pode, pelo Finder, definir. Clicando com o botão direito, a gente pode tanto abrir quanto vir aqui no menu Abrir com, e ele lista outros aplicativos aqui que são capazes também de abrir a sua imagem .jpg. Então, se eu quiser, eu posso clicar aqui no Photoshop e essa imagem vai ser aberta no Photoshop, tal como eu também poderia clicar nela e arrastar ela para o ícone do Photoshop se ele estivesse aqui no meu dock. Mas uma coisa que é importante vocês saberem é que se você quiser que sempre imagens abram no Photoshop em vez do pré-visualização, ou seja, se você quiser dar um duplo clique na imagem e ela abrir automaticamente no Photoshop, você precisa alterar o aplicativo padrão, e para isso é muito simples. É só você nesse menu aqui segurar a tecla Option e ele muda ali para sempre abrir com. Então, a partir deste momento, se eu clicar aqui, ele vai alterar a associação de arquivos JPG para o Photoshop e todos eles vão ficar abrindo no Photoshop. Eu já falei aqui sobre renomear arquivos, né, que vocês podem fazer simplesmente dando um Enter nele, ou então se você quiser, você clica aqui no nome, espera 2 segundos e ele começa a renomear. Mas uma coisa que o Finder também faz e muita gente não sabe é renomear arquivos em massa. Então aqui neste momento eu tenho uma pasta aqui que eu coloquei várias fotos de um dos nossos MM Tours e todas elas estão com esse nome padrão de câmera, né? IMG underline um número aleatório, e eu quero nomear elas todas de uma maneira contextual. Então o que eu vou fazer é selecionar todos os arquivos aqui dessa pasta usando o Command A, vou vir aqui no menu da engrenagem, que é a mesma coisa de eu clicar com o botão direito em cima de todos esses arquivos, e aqui a gente tem a opção então aqui de renomear 44 itens. Então eu vou renomear tudo isso aqui de uma vez só, e ele me dá aqui algumas opções. Eu posso substituir o texto, eu posso adicionar o texto, ou eu posso criar um formato específico, que é o que eu vou fazer aqui. Então, neste formato específico, eu posso ter nome e índice, nome e contador, nome e data, eu vou manter nome e índice. E o formato padrão aqui, eu vou digitar então mmtour, vou dar um espaço, e a gente tem os números aqui que podem aparecer antes ou depois do nome, eu vou colocar como depois, e vou deixar 1 aqui. Então, basicamente, esse foi o formato que eu defini aqui. Vocês veem que tem várias opções aqui, eu não vou passar por todas elas, porque não é um vídeo sobre renomear arquivos em massa, mas agora que você sabe dessa opção aqui, é só você explorar e ir testando. E com um clique aqui em renomear, ele automaticamente renomeou 44 arquivos para mim aqui em 1 segundo só, seguindo os parâmetros que eu defini ali naquela janelinha. Simples assim. Aliás, outra coisa que vocês devem ter observado aqui logo abaixo de renomear é comprimir 44 itens, que se eu clicar aqui, ele simplesmente gera um arquivo zip para mim. Então o macOS aqui, o Finder do macOS, ele tem um compactador e descompactador embutido. Então é só você selecionar aqui quantos arquivos você quiser, dos formatos que você quiser, ele gera um zip aqui que você pode renomear. E beleza, eu posso apagar aqui então todos os arquivos, selecionei tudo, vou só desselecionar aqui a pasta, apagar tudo. E quando você tiver um zip então, com um duplo clique aqui nele, o macOS também descompacta aqui isso aqui automaticamente e te coloca em uma nova pasta, simples e totalmente nativo. Outra coisa muito importante aqui do Finder é a janela de informações do arquivo. Então eu vou selecionar aqui um arquivo qualquer e a gente pode vir em arquivo, obter informações, e o atalho aqui é Command I, então eu vou usar o atalho como sempre, é o que eu prefiro fazer, e ele me abre aqui uma janelinha de informações. Eu, neste momento, estou, obviamente, num tipo aqui de uma imagem, mas vocês veem aqui que isso aqui sempre vai mostrar muitas informações sobre o seu arquivo. Então você tem a opção aqui de etiquetar ele, tem o tipo, tem o tamanho exato, onde ele está localizado no seu Mac, quando ele foi criado e modificado. Tem mais informações aqui, super detalhes aqui de metadados dessa imagem, que foi tirada, por exemplo, com o iPhone 7 Plus. Aqui a gente tem a possibilidade de alterar o nome e a extensão, e até de ocultar a extensão. Você pode adicionar comentários no seu arquivo. A gente tem aqui nessa janela uma informação sobre o abrir com, então ele mostra aqui de forma bem clara que o pré-visualização é o padrão, mas eu posso alterar aqui o que eu quiser e depois clicar em alterar tudo, que é a mesma coisa do que eu fiz antes com aquele option, ele mudou para sempre abrir com, você pode fazer isso por aqui também. Temos uma pré-visualização e uma área também de compartilhamento e permissões aqui. Então uma coisa legal aqui, por exemplo, que você pode fazer por essa janelinha também, é marcar essa opção aqui de bloqueado, e você garante que esse arquivo nunca vai poder ser sobrescrito sem querer. Então se você tiver um arquivo, sei lá, um modelo, alguma coisa muito importante, você marca esse arquivo como bloqueado e ele vai ficar sempre travado e você não corre o risco de fazer alguma besteira sem querer com esse arquivo.
Agora observe, eu estou com a janelinha aqui do MMTour 10 selecionada, se eu clicar aqui no MMTour 11, nada muda aqui. Eu posso até apertar aqui Command I de novo, ele me abre uma segunda janela aqui sobre o MMTour 11 e assim por diante. Eu posso abrir aqui quantas janelas de informação eu quiser, mas tem uma outra forma interessante de fazer isso também, que é vindo aqui em Arquivo e se eu segurar Option, o Obter Informações muda para Mostrar em Inspetor. Então é Option Command I. É uma janelinha relativamente similar à outra, ela só tem uma moldura um pouco diferente, mas isso aqui agora virou um inspetor. Então observe que eu estou com o 12 selecionado, se eu clico no 10, ele automaticamente muda ali. É uma janela fixa que eu posso, inclusive, se quiser aqui, selecionar múltiplos arquivos, ele agora passa a me mostrar aqui informações de múltiplos itens de uma vez só e já calcula, por exemplo, o tamanho total de todos eles. Esse é o inspetor, ele muda contextualmente e fica sempre fixo ali no canto da tela, a depender do que você tiver selecionado no Finder. Outra coisa que você também pode fazer pela janela de informações, por exemplo, aqui em utilitários, eu vou abrir isso daqui com o Command I, é trocar o ícone da pasta. Então aqui eu tenho um ícone padrão aqui de utilitários, mas se você selecionar uma imagem, você pode copiar, clicar nesse ícone, vocês veem aqui que ele ficou com um contornozinho e eu posso colar a imagem aqui. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Ok, eu fui no Google Images e procurei um ícone aqui de utilitário, então uma imagem PNG, eu vou dar um duplo clique nela aqui e abriu aqui no pré-visualização. É legal que seja uma imagem PNG que tem um fundo transparente para não ficar aquele quadrado branco ali no seu ícone, não vai ficar muito legal isso. Então aqui no pré-visualização eu vou dar Command C para copiar essa imagem, eu posso fechar o pré-visualização, vou voltar aqui para essa telinha, com o ícone selecionado eu dou Command V para substituir esse ícone aqui. E não está indo porque provavelmente é uma pasta de sistema, eu vou selecionar essa outra aqui de exemplo da Crumple Pop, clicar aqui no ícone, dar Command V, beleza, agora trocou. Então, numa pasta de sistema como essa de utilitários, isso está bloqueado, mas basicamente você pode fazer isso em praticamente todas as pastas. Então agora aqui nessa pasta de Crumple Pop, eu coloquei aqui numa imagem PNG transparente, bonitinha, troquei o ícone, você pode fazer isso tanto em pastas quanto em arquivos, e se você quiser remover, voltar para o padrão, é só voltar aqui para essa janelinha, clicar no ícone e apertar Delete, ele volta para o formato padrão de ícone ou de pasta. Às vezes aqui nessa visualização de colunas você pode se perder a depender de quantas pastas você for entrando e você quer saber qual o caminho que você demorou para chegar num determinado arquivo. Para isso, você pode clicar com o botão direito aqui no nome do arquivo ou da pasta na barra de título e ele te mostra todo o caminho aqui. Então eu estou no MacBook Pro, no meu SSD interno, dentro de aplicativos utilitários Adobe Sync, na pasta Core Sync. E eu posso clicar aqui, por exemplo, em utilitários para já voltar automaticamente para a pasta anterior. Outra coisa legal que dá para fazer aqui é vir em visualizar e aqui embaixo ativar mostrar a barra de caminho. Então aqui embaixo aqui da janela do Finder agora sempre você vai ter uma informação de todo o caminho que você está levando para chegar a determinado arquivo e você pode dar um duplo clique também para voltar aqui. Aliás, nesse mesmo menu aqui, uma coisa que eu não tinha mostrado para vocês é mostrar a barra de estado que te mostra quantos itens tem na pasta e quanto espaço você tem disponível aqui no drive que tiver selecionado no Finder. Aliás, já que a gente está falando aqui de caminho de arquivo, tem uma dica aqui avançada para vocês. Eu vou abrir aqui o terminal aqui. Às vezes pode ser necessário você digitar no terminal algum comando que aponte para determinado arquivo, como por exemplo, sei lá, RM, que é remover. Então aqui eu posso digitar manualmente um determinado arquivo, como eu também posso clicar em qualquer arquivo do Finder e arrastar para a janelinha aqui do terminal e ele automaticamente coloca o full path, né, que é o caminho completo até o arquivo. Obviamente eu não vou apagar aqui o meu console, mas foi só um exemplo aqui. Você pode arrastar qualquer arquivo para a janela do terminal e ele coloca o caminho completo até ele ali automaticamente. Lá no começo do primeiro vídeo eu falei para vocês que o Finder é um aplicativo que está sempre rodando no seu Mac. Ele não pode ser fechado, mas eventualmente ele pode dar algum problema, ou sei lá, só ter alguma preferência pelo terminal e ele precisa ser reiniciado. Então a forma de fazer isso é vindo aqui no menu da maçã e você vai ter que então forçar a encerrar o Finder. Você vê que ele aparece aqui, a gente tem a opção de reiniciar ele, ou então voltando aqui ao terminal você pode digitar o comando Kill All Finder e dar Enter aqui, o Finder é automaticamente matado e reiniciado. Outra coisa que você pode usar muito aqui no Finder é o menu Ir. Então a gente tem aqui uma série de coisas com atalhos de teclado e provavelmente os que você mais usar você vai decorar. Por exemplo, Shift Command A te leva para a pasta de aplicativos ou Shift Command D te leva para a mesa. É bem fácil aqui de apontar para determinadas pastas. Você tem também essa opção aqui de ir para uma pasta e você pode colocar o caminho completo dela. Às vezes isso é necessário quando é uma coisa complexa. Mas outra coisa também que fica escondida aqui nessa pasta aí, se você selecionar o menu e apertar Option, ele mostra
mostra a pasta de sistema biblioteca que vai então para o seu usuário e é uma pasta que fica por padrão oculta aqui no seu usuário. Aliás, se você for um usuário avançado e quiser, você pode manter essa pasta biblioteca sempre visível, entrando aqui no seu usuário do Finder, indo em visualizar, mostrar opções de visualização e aqui nessa pasta específica a gente tem uma opção aqui de mostrar a pasta biblioteca que fica oculta por padrão para quem não é usuário avançado e não fazer nenhuma besteira, mas se você quiser dá para ativar aqui. Por fim, quando você for apagar determinada pasta ou arquivo no Finder, você pode clicar e arrastar aqui para o lixo, ele vai para o lixo e você depois clica com o botão direito aqui para esvaziar o lixo. Ou se você quiser, você também pode usar o atalho Command Delete, que está aqui em arquivo, mover para o lixo. Mas observe que se eu segurar Option aqui, ele muda para apagar imediatamente. Então eu posso, num arquivo ou pasta, usar Command Option Delete, e é o que eu vou fazer agora aqui, Command Option Delete. Ele me dá um aviso aqui de confirmação, porque esse arquivo não vai mais para o lixo, ele vai ser apagado imediatamente. E eu clico em apagar aqui e foi-se. O meu lixo ainda tem arquivos lá que estavam presentes antes, mas esse não foi para lá. Ele foi apagado imediatamente, sem possibilidade de recuperação. E é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo, ou melhor, os nossos 2 vídeos de dominando o Finder. Espero que vocês tenham uma nova visão aí do Finder, que tenham aprendido muito nesses 2 vídeos aqui do nosso canal. Se adoraram, assina aqui e ativa o sininho para ser notificado sempre que novos conteúdos pintarem por aqui. Não esqueça de compartilhar esses 2 vídeos com amigos e parentes para eles dominarem também o Finder tal como você domina agora. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima.